Homens de Estado que meditavam, principalmente, sobre como reger e governar. Diz a lenda que, certo dia, alguns pescadores de Mileto encontraram uma trípode de ouro. Sem saber o que fazer com aquele tesouro estranho, consultaram o oráculo de Delfos, e este lhes ordenou que entregasse a trípode ao homem mais sábio da terra. Então eles a ofereceram a Tales de Mileto, mas este declinou da honra, afirmando que havia outros mais sábios do que ele. A mesma atitude foi adotada pelos demais aos quais a trípode também foi oferecida, até que, ao chegar a vez de Solon, este a ofertou ao deus Apolo, querendo com isso dizer que só um deus podia realmente ser considerado sábio. Assim como essa, muitas outras lendas foram criadas em torno dos 7 sábios da Grécia, homens de grande prestígio e influência na época em que viveram, um período em torno dos séculos 7 e 6 a.C. A fama e a sabedoria desses homens era tal no mundo grego que a maioria das máximas e preceitos conhecidos por todos era a eles atribuída, chegando algumas dessas sentenças a serem inscritas nas paredes do templo do deus Apolo em Delfos. Eles viveram em uma época em que as cidades gregas experimentavam um clima de tensão, pairava o ar e o perigo iminente da dissolução social. Eles preconizavam uma norma de vida que expressava a justa medida, evitando o excesso de ambição e prepotência, tanto dos poderosos quanto daqueles colocados à margem da vida aristocrática da polis. A sabedoria deles, no entanto, nada tinha a ver com o conhecimento das coisas divinas. Concentravam-se tão somente na preocupação com a vida em sociedade. À semelhança da filosofia, suas sentenças também se fundamentavam no pressuposto da existência de uma ordem racional, situada acima dos caprichos dos indivíduos. Não há consenso a respeito dos nomes dos 7 sábios, porém, de acordo com Platão, eles eram Tales de Mileto, astrônomo, matemático, filósofo e estadista; Pítaco de Mitilene, famoso por sua feiura, foi tirano durante muitos anos na cidade em que nasceu; Solon, de Atenas, estadista e legislador, autor da lei que liberou da servidão os cidadãos atenienses escravizados por dívidas; Cleóbulo de Lindos, poeta, autor de mais de 3.000 poesias; Periandro de Corinto, tirano desta cidade; Bias de Priene, orador e poeta eloquente, ganhou fama com as defesas feitas diante dos juízes da cidade em favor de seus amigos; e Quilon de Esparta, poeta e um dos mais poderosos éforos da cidade. Os 7 sábios, como se viu, eram em sua maioria homens de Estado. Meditavam principalmente sobre como reger e governar a sociedade humana. Com frases curtas e lapidares, emitiam sentenças que calavam no fundo da alma de seus contemporâneos, levando à reflexão e convidando à tomada de decisão. Essas frases são conhecidas como máximas e persistiram no tempo até os dias de hoje. Vejamos algumas delas. Tales de Mileto. A ignorância é incômoda. Conhece-te a ti mesmo. Espera receber de teus filhos, quando fores velho, o mesmo tratamento que dispensaste a teus pais. Evita as palavras que possam ferir os amigos. Evita enriquecer por vias desonestas. Evita os adornos exteriores e procura os interiores. Perto ou longe, importa lembrar os amigos. Quem promete falta. Se és chefe, começa por saber dominar-te. Pítaco de Mitilene. A ambição é insaciável. Dá-te ao respeito. Não faças o que não gostares que te façam. Não reveles projetos para, se falhares, não seres motivo de troça. Sabe aproveitar a oportunidade. Sábio é quem discerne o futuro. O passado é passado, mas o porvir é incerto. Bias de Priene. A maioria é perversa. Aprende a saber ouvir. Fala sempre com propósito. Não sejas nem mau nem tolo. O cargo revela o homem. Persuade pelo bem, nunca pela força. Reflete nos teus atos. Solon, de Atenas. Aconselho que for justo, não o que aches agradável. Evita a mentira, confessando a verdade. Evita o prazer, se ele for causa de remorso. Guia-te pela razão. Honra pai e mãe. Mede as tuas palavras pelo silêncio, e o silêncio pelas circunstâncias. Nada em excesso. Nunca digas tudo o que sabes. Quando souberes obedecer,
saberás chefiar. Se exiges honestidade dos outros, começa por ser honesto. Toma a peito as coisas importantes. Cleóbulo de Lindos. A medida é coisa ótima. A sabedoria é preferível à ignorância. Aconselha retamente aos teus concidadãos. Casa com uma mulher da tua condição. Se casares com uma rica, ao invés de sogros, arranjarás patrões. Considere inimigo público quem odiar o povo. Cuidado com a língua. Evita a violência. Periandro de Corinto. A democracia é preferível à tirania. Guarda os segredos. Indaga as palavras a partir das coisas, não as coisas a partir das palavras. O estudo abarca todas as coisas. Os prazeres são mortais, as virtudes imortais. Um lucro desonesto é uma calúnia contra o espírito. Quilon de Esparta. Cuida de ti mesmo. Foge dos intriguistas. Não desejes o impossível. Põe a razão antes da língua. Quando beberes, fala pouco, para não cometeres indiscrições. Respeita os velhos. De modo paralelo, mas também em decorrência da sabedoria demonstrada pelos 7 sábios, a Grécia viu surgir a filosofia e a busca pela eudaimonia. A eudaimonia, que pode ser entendida como a boa vida, estava no centro dos questionamentos de muitos filósofos, que se perguntavam: o que é preciso fazer para se alcançar a boa vida? De modo geral, chegou-se ao consenso de que, para se alcançar a eudaimonia, ou a boa vida, seria necessário encontrar aquilo que os gregos chamavam de aletheia, ou a verdade, pois somente por intermédio dela o homem poderia ter uma vida verdadeiramente boa. Mas isso levou a um outro problema. O que é a verdade? O que é preciso fazer para encontrar a verdade? Para responder a essas perguntas, os filósofos desenvolveram diversas teorias e argumentações. Porém, também de um modo geral, chegaram a um consenso de que, para algo ser considerado verdadeiro, seria preciso que esse algo apresentasse pelo menos 3 atributos. Ele precisaria ser justo, belo e bom. Mas era importante que esses 3 atributos estivessem reunidos ao mesmo tempo, pois, por exemplo, se algo fosse belo e bom, mas injusto, de modo algum poderia ser considerado verdadeiro. Desse modo, a verdade exige a beleza, a justiça e a bondade. Porém, isso levava a um outro problema. Como podemos saber o que é o bem? O que é o justo? O que é o belo? Para tentar responder a essas perguntas, surgiram 3 ramos distintos na filosofia: a política, que busca definir o que é o justo, a estética, que busca definir o que é o belo, e a ética, que busca definir o que é o bem. Portanto, unindo os conhecimentos produzidos pela política, pela estética e pela ética, uma pessoa é capaz de identificar o que é justo, o que é belo e o que é o bem, e assim encontrar a verdade, ou a aletheia, para desse modo alcançar a eudaimonia, ou a boa vida, a vida plena, a vida feliz.